há quem diga que a sorte espreita a cada esquina. A mesma que atraiu Fernando ao Académico do Porto, clube que o acolheu do primeiro ao último jogo. O menino que se evidenciou como lateral direito era especial por ser canhoto, provavelmente o único da sua geração. Foi dragão feroz, campeão com o leão ao peito e fez história no ABC, qual jogador e orientador. Cumpriu 45 internacionalizações. Depois de 20 anos, Fernando Areias transformou o handball, passou por onde quis, pelo tempo que lhe aprouve. Que privilégio! Fernando, obrigada por estar aqui. É um prazer recebê-lo cá. Eu queria começar por lhe perguntar quando é que o handball entra na sua vida? Olha, um belo dia estava eu no liceu, no recreio, no antigo liceu Dom Manuel II, no Porto, numa aula de Educação Física, com 3 ou 4 amigos, estávamos ali a brincar com uma bola de handball, que naquela altura eram bolas de plástico, e um professor que dava aulas lá, que estava ligado ao handball do Porto, foi-nos perguntar se nós queríamos ir treinar ao Porto, fazer, portanto, captação. Então, isto estamos a falar que tinha eu 13 anos por aí. 12, 13 anos. 1968, 69, por aí. Não foi o maio de 68. E usava bolas de plástico? As bolas eram borracha, assim, uma borracha tipo plástico. Quando acertava em alguém, aquilo ficava ali uma bola, ficava ali uma radiografia para vários dias. E pronto, nessa altura... É desafiado a experimentar? Fomos desafiados, eu e mais os 3 compinchas, e se vocês quiserem aparecer, arranjem, levem umas sapatilhas e apareçam num dia tal, às tantas horas lá em cima no estádio das Antas, onde tinham o pavilhão. Não, na altura, isto foi o comando do handball que entrou. Isto é uma história curiosa que eu costumo contar e vou tentar ser o mais sintético possível, porque isto é uma história que poderia ser longa. Dava uma entrevista. Eu não tinha nenhuma ligação a desporto nenhum, andava na escola, fazíamos a ginástica, jogávamos handball lá na escola, e jogávamos futebol, e jogávamos com aquelas bolas de trapos no recreio. Sim. Nessa época era assim. E portanto, nessa altura fomos então um dia, combinámos, fomos os 4 para ali acima para ir ao pavilhão treinar. Quando chegámos à entrada do pavilhão, tinha uma portaria grande que definia para onde é que se acedia aos espaços lá no estádio das Antas, e o porteiro que estava lá a tomar conta olhou para nós, quatro galifões ali com 12, 13 anos, olhou para nós: o que é que vocês querem? O que estou aqui a fazer? Assim, nós vínhamos para treinar handball, vou treinar, caralho, insultou-nos do piorio, correu-nos com uma vassoura, e nós, éramos miúdos, fugimos. Uma coisa típica dos filmes do Manuel de Oliveira. Fugimos, autenticamente. Porque ele vinha com a vassoura para nos bater, nós éramos miúdos, pensávamos que tinha havido ali qualquer confusão. Pronto. E então viemos para ali fora, e ao vir a pé para casa, porque as Antas, portanto, eu para vir para a minha casa morava na zona da Ramada Alta, no Porto. Ao passar na rua Costa Cabral, ouvimos uns apitos. E assim, um apito naquela altura era uma coisa que para nós era música celestial. E então entramos para ver o que era. Era o pavilhão do Académico, que era ali na rua Costa Cabral, era um edifício antigo. E quando entramos, eu e mais os meus 3 compinchas, estavam a treinar handball, miúdos mais ou menos da nossa idade. Então olharam e chamaram por mim: Areias, o que estás aqui a fazer? Porque eles conheciam-me de jogar na escola, na Gomes Teixeira, onde eu andei primeiro, depois fui para o liceu a seguir. O que estás aqui a fazer? Olha, íamos treinar ali ao Porto, handball, mas fomos corridos lá para o porteiro e agora ouvimos aqui apitos e entramos. Queres vir treinar connosco? Vou. Pronto. Foi assim que eu comecei no Académico. Mal sabia o Porto que estava prestes a perder um jogador. Que hoje me considero portista e com muito orgulho, porque acho que é um grande defensor aqui do nosso Norte. Claro. Naquela altura fiquei com uma certa raiva ao Porto, pela maneira como fui tratado pelo porteiro, neste caso pelo porteiro literalmente. E o clube sem saber, não é? Sem culpa nenhuma. E o clube sem saber, obviamente, como em muitas situações isso acontece. Então, veio logo o dirigente, o senhor Agostinho Vieira, que ainda hoje é vivo e que é uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima, porque foi como uma espécie de um segundo pai para mim. Buscaram os calções todos rotos, por baixo, uma camisola antiga, do género daquela que eu trouxe ali. E já vamos falar sobre isso.
E fui treinar com eles, pronto, naquela altura, já não me recordo, aquilo foi antes ainda, foi na altura do inverno, eu depois, no julho seguinte, isto foi durante o ano de 1969, por ali, porque eu tenho uma proposta assinada para entrar como sócio do clube, que é datada de 1969, e com a assinatura do meu pai a autorizar, portanto, eu tinha, pai, se eu nasci em 56, portanto, 66, 76, tinha pai 13 ou 12, fazia 13, porque eu faço anos em dezembro. E em casa acharam piada? Não acharam nada, o meu pai, pronto, naquela altura eu não estava em sítio nenhum, estava na escola e não havia muita tradição, havia poucos meninos a praticar. Não era uma modalidade não, praticada todas, qualquer isso, modalidade, não havia, naquela idade não havia muita gente a fazer desporto, infelizmente. Havia alguns, mas não havia muitos, e pronto, e fiquei ali, depois no verão seguinte fui convidado para fazer lá um mês com um treinador dos séniores para fazer tipo um trabalho especial e a partir dali pronto, comecei a desenvolver as minhas capacidades, era grande e canhoto. Mas percebeu logo que tinha talento? Ou as pessoas disseram-me, quem auscultava? Eu, naquela altura, na minha inocência, fui-me deixando andar. Eles é que disseram, pá, tu és forte, és grande, és canhoto, pá. Ser canhoto é uma grande vantagem, não é? E fui por ali, fui treinando e pronto, e de facto, pronto, acabei por criar ali depois algumas capacidades e pronto, depois... E fez a formação, ao fim e ao cabo, no Académico do Porto, sim, no Académico do Porto, e que é de facto um clube por quem eu tenho um carinho muito grande e vou todos os anos ao almoço de aniversário, já fez mais de 100 anos. E fui internacional pela primeira vez, estava no Académico do Porto, tenho até lá uma fotografia na sala da direção, como todos os atletas internacionais do Académico têm, e portanto foi ali que tudo começou, e depois comecei a jogar nos juvenis, depois nos júniores, depois como tinha algumas capacidades, fui jogando sempre no escalão acima, até que o treinador que estava lá, tinha sido até jogador do Porto e treinador também, que era o Sr. Armando Campos, já falecido, que me disse, opá, tu podes ir longe, mas para já deixa de estar por aqui, porque o Porto depois começou a andar atrás de mim. Mal o Porto sabia. O professor António Cunha. Perdeu o diamante à entrada. Perdeu a oportunidade, se calhar perdeu outros, mas naquele caso ali, claro. O professor António Cunha, que era o treinador da equipa do Porto, de juvenis e de júniores, quando eu comecei a jogar, começou a andar como fazia com outros, não é? Os atletas com algum potencial naquela altura, acontecia com todos os clubes grandes, procuravam cativar para terem melhor equipa, e os clubes mais pequenos muitas vezes não tinham hipóteses, porque nem sequer era interessante a competição. Eu no Académico do Porto ia tendo uma competição interessante, nunca fui campeão nacional, mas disputei fases finais, andei por ali a um nível interessante, e como tinha aquela coisa de não ter sido corrido ali, nunca me senti muito motivado a ir para ao Porto naquela época. E falei com o treinador, já para aí ao fim de 2 anos, e ele disse, tu vais, hás de ir, mas ainda é cedo. Quando for eu digo-te. Vai continuando, vai então trabalhando. Confiou. Como? Confiou. Sim, confiei, porque ele era um homem credenciado, era uma pessoa, portanto, era uma pessoa com uma imagem muito forte, e ele sabia que, portanto, o desporto... Há momentos em que é preciso nós percebermos que temos que esperar o momento certo para avançar. E ali no handball, naquela altura, o Porto era uma equipa boa, um clube bom, competia em todos os títulos em juvenis, em júniores e em séniores também, certo. Mas havia muitos jogadores, ou seja, eu ali no Académico podia seguir o meu caminho, ir indo à seleção, fazendo o meu percurso, e ir para o Porto numa altura em que já estivesse mais evoluído, porque se fosse antes, poderia correr o risco de ser mais um no meio de muitos e pronto, eventualmente fracassar, como aconteceu se calhar com muitos colegas meus da minha idade. E pronto, digamos, aquela sábia orientação foi boa para mim, porque eu depois, a partir dali, fui sempre a crescer, e depois o Porto foi-me buscar, e depois acabei por... E nessa fase já sabia se queria viver do handball? Não, nessa fase sabia que não podia viver do handball, porque o desporto em Portugal nessa época não havia lugar a profissionalismos nestas modalidades. Eu joguei... Mas ambicionava tornar-se profissional? Aquilo que eu quis sempre, e foi o handball para mim, foi uma espécie de uma escola, onde eu quis sempre estar, inclusive sacrifiquei até uma certa forma a escola para poder ir às seleções e para poder treinar mais vezes. Era bastante comum na altura, não é? Porque não havia grandes condições para os atletas estudantes, ou eram estudantes ou eram atletas, foi ali uma época em que realmente não havia grandes condições. Felizmente que isso depois mudou bastante, ainda acompanhei vários projetos de amigos meus que fizeram cursos, aliás todos os meus colegas estudavam,
tive vários colegas que fizeram cursos superiores e eu acabei por não fazer porque, entretanto, também no meu percurso escolar fiz ali umas opções a nível do secundário que me condicionaram em termos de anos, digamos assim. Certo. E fiz a minha formação escolar até ao fim, não universitária, porque depois dei efetivamente prioridade ao handball e ia trabalhar, depois quis trabalhar. Enfim, há aqui um episódio que eu nunca quis saber das minhas habilitações em relação àquela questão do serviço militar e quando fui chamado para o serviço militar não tinha comprovado as habilitações e fui chamado de repente para contingente geral para ir para a tropa, algures em 1977, sem poder recusar. Ainda consegui adiar de maio para setembro, mas tive que ir. Teve mesmo que ir. E nessa altura estava a jogar e tal, pronto, e isso condicionou-me um bocadinho. Depois, isto para responder à parte de querer ser profissional ou não ser. Eu ali, pronto, continuei a estudar, continuei a jogar. Em 1975 acabei por ir para o Porto, portanto já fui jogar para os séniores, embora ainda com idade de júnior, tinha 17 anitos. Eu lembro-me que fiz 18 em dezembro e já estava no Porto nessa época. E já era finalmente a estrela querida. Era já um miúdo com algum potencial, já tinha ido às seleções mais jovens, cheguei a fazer até um jogo, já tinha jogado pela Seleção Nacional ainda como atleta do Académico, neste caso certo. do Académico do Porto. E depois a partir dali, pronto, fui evoluindo. Foram 5 épocas. Foram 5 épocas. Ainda tive ali um intervalo, houve uma época em que estive no serviço militar. Intercala, não é? Que vim para o Académico durante um ano para não prejudicar, porque estando na tropa fora, estava no entroncamento, não podia treinar no Porto, lá está, não jogava, não podiam treinar, era difícil jogar porque os outros estavam em melhor forma que eu e eram jogadores do mesmo nível. Esteve na tropa quanto tempo? Tive um ano e tive 16 meses, que era obrigatório na altura. Bastante. Ainda foi. Mas para mim acabou por ser uma tropa especial, porque eu, como era atleta internacional, ia aos estágios das seleções, ia aos jogos, portanto eu pouca tropa fiz, na verdade. Era um escriturário. À quinta-feira já vinha embora. Porque eu estava muitas vezes fora e para mim naquela altura, como não havia o problema de prejudicar os estudos, eu queria era ir, não é? Tudo que houvesse convocatórias eu ia logo, porque era para me libertar do compromisso militar. Não desenvolveu nenhum gosto pela... Não tinha, nem sequer tinha qualquer tipo nem tinha perfil para isso. Para mim, a minha vida era de facto o handball, foi aquilo que eu sempre gostei de fazer. E nesta fase, portanto, no Porto... Acaba o serviço militar e regressa? E depois regressei ao Porto, tive 2 anos primeiro, saí e depois no terceiro, tive um ciclo de 3 anos em que o Porto fez uma aposta muito forte. E pronto, para além de me ter ido buscar a mim ao Académico outra vez, porque eu quando saí do Porto saí porque quis sair, claro. não quis arriscar a não jogar. E depois vieram-me convidar outra vez e nessa altura também formaram uma equipa bastante forte, foram inclusive contratar amigos meus que jogavam em Lisboa, no Porto, no Sporting e até no Belenenses e fizemos uma equipa Foi uma fase de investimento. O Porto investiu para criar uma equipa para tentar ser campeão. Nessa altura. Nunca conseguimos ser campeões nacionais porque ali de Rio Maior para baixo havia sempre uma pitadela fora do sítio que só ficámos em segundo lugar. Nos 3 anos nunca conseguimos ser campeões. Ganhámos taças ganhei no Porto, ganhei 4 taças de Portugal, que foi curioso, mas nunca consegui ser campeão nacional no Porto naquela época. Mas ambicionava. Sentia que lhe faltava chegávamos isso. sempre ali à fase das decisões. Morrer ali na areia, era a chegar ao mar. Um empate com uma equipa que não devíamos, ou uma derrota, uma diferença de golos, porque de facto houve ali um momento, e isto pronto, não é um tema que é difícil não falar dele. Nós criámos ali uma equipa que era na prática a seleção nacional. Certo. Tínhamos ali um set que era o set da seleção nacional, um deles, podia ser mais que um. Naquela época o handball era sobretudo praticado por atletas portugueses, por jogadores portugueses, não havia o fenómeno que há hoje, que há atletas de todos os países, em todo o lado. E portanto o Porto nós tínhamos realmente uma equipa muito forte e não fomos campeões por mero acaso. O Sporting naquela altura tinha uma equipa muito carismática, também boa, com atletas bons, e tinha ali um peso grande porque era um clube que estava muito ganhador, ganhava muitos campeonatos. Eram os 2 clubes que faziam mais peso. Eram os que discutiam mais, sempre com o Belenenses, que naquela época também tinha uma grande tradição no handball.
O Benfica nessa época também tinha boas equipas, mas não tinha tanta capacidade de lutar aqui a este nível. E nós e o Porto também, na verdade, houve ali um momento em que até os campeonatos eram decididos ali embaixo, entre o Belenenses e o Sporting, e o Porto tentou aproximar-se dessa guerra. Apesar de tudo, o Sporting deitou o olho ao Fernando e disse, exatamente, no final destes 3 anos o Porto, portanto, foi um projeto muito arrojado e que depois acabou por, como não fomos campeões, portanto, acabou por ser, fechou, saturou. E eu não tinha intenções nenhumas de sair daqui de cima do Norte, mas o treinador do Sporting naquela época era o treinador da seleção, o professor Ângelo Pintado, e conhecia-me bem, então convidou-me para ir para o Sporting. Portanto, isto em 1982, por aí. Lá fui eu de malas feitas, ainda um menino, porque apesar de já ter mais de 20 anos, ainda estava muito ligado à família, aos papás, portanto vivia em casa. Em 1981 ainda teria poucos anos, não é? Muita filiação familiar. Sim, era a nossa vidinha aqui no Norte, havia pouco. O Porto era uma cidade muito mais pacata, o Norte era mais pacato. Assustou essa mudança? Um bocadinho, mas ao mesmo tempo eu já conhecia todos os... Já lá tinha ido, não é? Já tinha ido às seleções, portanto, no fundo fui-me juntar a amigos com quem eu de vez em quando andava às morraças no jogo, mas no fundo éramos amigos. Éramos amigos e acabei por... Foi uma mudança, de certa maneira, marcante para mim, porque me fez crescer bastante. Porque eu nunca abdiquei de trabalhar. Eu comecei a trabalhar ainda quando estava a jogar no Porto. Arranjei um emprego numa empresa muito boa na altura, através de um amigo meu que era a Regis Conta, hoje já está desaparecida, mas era muito conhecida. Num emprego normal, trabalhava num escritório, porque na verdade naquela época, em termos familiares, não tinha grandes garantias de que a minha vida pudesse ser tranquila, então fiz questão de arranjar um trabalho e jogar. Portanto, no Porto recebíamos ali uns trocos para a ajuda das despesas, não havia profissionalismo naquela época, era um chamado não amadorismo, porque recebíamos algum dinheiro para as despesas. E mesmo no limbo, mesmo quando o Porto investiu, contratou jogadores profissionais que vieram de Lisboa para cá, como quando o Sporting me contratou para eu ir para Lisboa, em que me ofereceram condições para eu poder estar em Lisboa, uma casa para morar. E dedicar-se unicamente ao handball? Não, porque eu nunca quis isso. Aliás, assim, nunca quis, por porque vontade, na verdade havia essas duas situações. O Sporting tinha uma equipa que era campeã nacional há 4 anos e tinha quase todos os jogadores que trabalhavam ou estudavam, não havia profissionais a 100%. E, portanto, eu fui mais um que fui para lá nessa condição, apesar de ser deslocado, exigia que me transferissem na empresa onde estava e quis ir trabalhar também para Lisboa. Portanto, fui para Lisboa jogar, mas mantendo sempre o meu elo, o meu vínculo ao trabalho. Nunca Como é que foram essas 4 épocas? Foram excelentes, porque foi uma experiência, pronto, todo um novo mundo. Imagino o que é um jovenzinho aqui do Norte, e para Lisboa viver num apartamento sozinho, bem apessoado e com o desporto ali como âncora, foi ótimo, foi excelente, foi uma experiência que me fez crescer, naturalmente com as dificuldades naturais de quem sai de casa, mas foi excelente e foram 4 anos, acabei por ser campeão no Sporting. Certo. E também ganhei lá uma taça, mas foram 4 épocas boas, porque consolidei depois a minha presença na Seleção Nacional ao meu nível. Pois era isso que eu ia dizer, com a consolidação consolidei ao meu seleção. nível, porque apesar de eu ter sido, enfim, modéstia à parte, um bom jogador, diria que numa escala de 20 jogadores, eu não houve ali uma altura que não me considerava nos 20 melhores, poderia estar nos outros 20 a seguir. Havia atletas mais valorosos e que jogavam também na seleção. E eu fiz parte e fui jogando, umas vezes com um bocadinho mais de brilho, outras vezes com menos, mas andei por ali pelas seleções. Mas era sempre um lateral canhoto. Mas era um lateral canhoto. Dava-lhe alguma especificidade, não é? Que tinha ali alguma... Para mim foi uma mais-valia, porque pronto, com as minhas qualidades, sendo canhoto, naturalmente que tinha alguma vantagem. Eu acho que precisamos de explicar aqui isto. Qual é a grande vantagem de ser lateral canhoto? Nos tempos de hoje, isso é uma coisa mais ou menos fácil, acho que muita gente conhece, o handball desenvolveu-se de uma forma extraordinária e hoje é uma modalidade com uma visibilidade muito grande, mas na verdade, do ponto de vista, enfim, ergonómico, se nós virmos um recinto de jogo,
E no handball são 7 jogadores, não é? Portanto, tem 2 pontas, tem 3 jogadores que jogam na primeira linha, tem um pivô e tem o guarda-redes. E a equipa, quando está a atacar, joga numa linha de 7, de uma ponta até à outra. E como a baliza é no meio, não é? A baliza é ao meio, o ângulo, digamos assim, de atacar a baliza é tanto melhor quanto maior for. Não é? Tem mais abertura, mais possibilidades perante o guarda-redes de o poder enganar. E por isso é que os canhotos no handball têm aqui uma vantagem, porque do lado direito jogam como a maior parte joga do lado esquerdo. Porque há menos, não é? Hoje em dia há muitos, mas mesmo assim há menos. E portanto permite uma possibilidade de jogadas. Ou seja, para mim naquele momento em termos competitivos, eu vivi numa época, numa geração, inicialmente em que havia poucos canhotos. Eu cheguei a ser o único canhoto que jogava no handball, assim, no primeiro nível. E era conhecido por isso? Era o canhoto. Era o único? Era uma espécie rara, digamos assim. Depois havia mais, mas pronto, digamos, ao nível de seleção não havia. Depois apareceram outros miúdos, mais novos, miúdos que tinham valor e que também lá foram. Mas de facto, naquele período onde eu estive no nível mais alto, foi para mim uma vantagem competitiva. E foi a mostra de que era possível chegar àquele nível. Exatamente. Foi muito curioso. Essa condicionante que ao fim e ao cabo é uma valorização. É uma vantagem. E de resto, se formos ver hoje, no handball, mesmo no handball internacional, é fácil identificar as equipas boas, quase todas elas têm canhotos com muita qualidade e que jogam, porque de facto dão outra harmonia ao jogo. Perceberam-se novas possibilidades de jogo com os canhotos. Havia, em contraponto, os jogadores direitos que jogavam do lado direito tinham que fazer um esforço enorme para conseguirem alvejar a baliza, tinham que fazer aqueles remates que se chamavam em basculação, ou seja, saltavam, tinham que inclinar o corpo todo para poder ficar com o braço, digamos assim, em condições de poder alvejar. Era bonito, mas era diferente. Foi uma evolução terem aparecido mais canhotos, deu mais harmonia ao jogo. Então, o Fernando foi o primeiro de toda uma geração. Não o primeiro, mas fui, na minha época, daquele nível fui o representante do canhotos. Não é? Teve 4 anos ao serviço do Sporting. Tive 4 épocas lá. Como é que foi? Pronto, eu depois, entretanto, fui fazendo a minha vida, mas nunca fiquei com a ideia de que quisesse ficar a viver definitivamente em Lisboa. E a partir dali, de uma determinada altura, depois fomos campeões, depois no ano a seguir a equipa também se alterou e eu, no meu último ano do Sporting, eu assumi a posição perante o clube de que era a minha última época e que queria regressar ao Norte. Falei com eles. O que é que lhe fazia falta? Fazia-me falta pensar numa vida futura que não fosse em Lisboa, que fosse no Norte, fosse no Porto. Mas não se adaptou de todo? Não, adaptei-me e, aliás, eu vou a Lisboa hoje e gosto imenso de Lisboa, gosto de andar por lá e tudo, mas não dá para não gostar. Mas revejo, não dá para não gostar, efetivamente, é uma cidade fantástica, com alguns inconvenientes, claro. Uma grande cidade que me imiscuo agora de fazer referência, mas foi uma cidade onde eu aprendi, cresci muito e conheci muita gente boa, tenho imensos amigos lá em baixo, mas como em termos pessoais não me revia a viver para sempre no Sul. Não passava ali o seu futuro. Quis vir para as minhas raízes e voltar aqui à casa da partida. Curiosamente que nem foi, eu quando regressei ao Norte, a primeira possibilidade que poderia surgir, em teoria, seria vir para o Porto novamente, porque era o clube representativo do handball aqui em cima, com mais condições. Havia alguns clubes bons, onde é que surge? mas não havia. Entretanto, aqui em Braga estava a surgir um projeto que estava a ser liderado precisamente pelo meu primeiro treinador no Porto, pelo professor António Cunha, que foi convidado pelos dirigentes de Braga para desenvolver o projeto do ABC, e eu, aliás, já sabia disso, porque o professor Cunha já se tinha cruzado comigo na altura em que eu estava no Sporting, e até me disse, em brincadeira, tu ainda vais ser campeão nacional comigo no Porto, no Norte, e não vais ser no Porto. Isto vai 3 anos antes, no meu segundo ano de Sporting. O Fernando decide desfiliar-se do Sporting antes mesmo de pensar no ABC.
Sim, sim. Estava nos seus planos que a minha retorno ideia era certo. regressar e depois, pronto, escolher a melhor opção que eu quisesse. Porque eu sempre tive um compromisso comigo próprio, nunca quis sair das coisas antes delas acabarem. Portanto, e mesmo quando era mais novo, quando joguei no Porto, pronto, na altura em que sentia que tinha que sair para vir para o Académico outra vez, falei com o treinador antes do fim da época e disse-lhe: eu no final desta época vou sair desta equipa. Tu és maluca? Não, vou sair porque eu quero sair. Então acabou por escolher sempre. E fui sempre fazendo as minhas escolhas, exatamente. Fui sempre fazendo as minhas escolhas, embora condicionadas aos convites que surgiram, que neste caso aqui, a oportunidade que surgiu foi interessante para mim. Porquê? Porque eu tinha vontade de regressar ao Norte, mas na altura não tinha nenhuma ligação ao Porto como clube, porque o dirigente, inclusive, que estava lá à frente do projeto, era uma pessoa com quem eu não tinha nenhuma relação pessoal, não conhecia, pronto. E o meu irmão, mais novo do que eu, também tinha andado por lá e já não estava lá a jogar e portanto, havia ali não uma certa... muita filiação já, não é? havia ali uma grande ligação. E foi nesse interim que surgiu o convite do professor Cunha, que soube da minha vontade de sair do Sporting, porque ele sabia que eu estando ali não era fácil. Porquê? Porque é lógico, quer dizer, um clube como o ABC, naquela altura, para contratar jogadores, não tinha um saco de dinheiro para chegar ali, olha, pega lá isto e anda para cima. Tinha que ser com alguma prudência e tentar perceber quem é que poderia caber, digamos assim, no projeto. E o professor Cunha, que ainda é vivo, felizmente, e é um visionário, e era um visionário do handball e do desporto, toda a gente conhece o professor António Cunha, e ele via muito para a frente, e aquilo que ele disse aos dirigentes do ABC foi que nós temos que arranjar aqui uma equipa com jovens, mas com jogadores que sejam valorosos, que tenham compromisso, mas que de alguma forma queiram constituir família, queiram fidelizar-se à cidade de Braga, não venham aqui só de passagem. Era um critério que ele desenvolveu para captar jogadores. E mas nesse o Fernando ainda estava longe de saber que viria mesmo a fidelizar-se a Braga, não é? Claro, claramente, longe, muito longe. Mas pronto, sentiu algum receio sair de um clube que já tinha consistência histórica, técnica, para vir agarrar um projeto que não teria os mesmos alicerces? Não senti receio por uma razão, porque eu naquela altura estava com 28 anos, sensivelmente, pronto, e era uma fase em que tinha ainda bastante para dar ao handball, certo. Mas em relação à minha vida pessoal era uma fase de consolidar algumas coisas, não é? Pronto, é como ainda hoje, eu tenho filhos e dou-lhe conselhos em relação à fase da vida em questão, e neste caso aqui eu senti que em função da idade também, o projeto que o ABC me apresentou era um projeto de um clube que não queria ser campeão nacional naquele ano, não tinha condições para isso, mas que estava a trabalhar, estava-se a desenvolver para vir a ser um clube forte em handball. Um clube competitivo, um clube com condições para disputar campeonatos. E aquilo para mim, naquela época, com 28 anos, e estando no ciclo do Sporting ali numa fase, digamos assim, morna, foi um desafio. Claro. Pronto, e eu achei que eram dois desafios interessantes, era regressar ao meu norte, e vir para um projeto novo, com uma equipa, com pessoas que eu conhecia, com um treinador que eu me conhecia bem. É uma lufada de ar fresco, não é? Foi muito confortável para mim fazer esta mudança. E acaba por ficar durante algumas épocas, não é? Fiz mais 4, portanto acabei de fazer 4 épocas, que foram as minhas últimas épocas como jogador e que foram excelentes. Foi este projeto académico do ABC foi absolutamente extraordinário, porque eu vim no ano em que eu vim, conseguimos ficar pela primeira vez apurados para disputar a fase final, a fase do campeonato, e nesse ano fizemos uma boa fase final, mas não tínhamos condições para ser campeões. Ficámos em terceiro lugar, execo com o Benfica, o Belenenses nesse ano foi campeão. Mas no ano seguinte, o ABC, com a equipa que tinha bastantes jogadores aqui de Braga e alguns reforços, entre os quais eu estava incluído, foi buscar 2 ou 3 jogadores, acabou por ir buscar também uns jogadores à Bulgária, 2 jogadores à Bulgária, que era uma novidade, porque não havia muitos jogadores internacionais estrangeiros a jogar em Portugal. No Porto já tinha tido um jogador jugoslavo na altura a jogar connosco, já havia ali, enfim, o Porto teve um treinador importante, que foi o Sr. Djebi, que desenvolveu muito o handball do Porto, que trabalhou com o António Cunha, e veio um ou outro jogador, mas eram poucos, havia poucos jogadores estrangeiros a jogar em Portugal. Ainda, não é? Era. E então o ABC criou ali uma equipa no meu segundo ano,
em que realmente se reforçou significativamente e pronto, e fizemos ali um projeto, fomos campeões 2 anos seguidos. Sente-se fundador? Fundador? Sim, do clube. Não, sinto-me parte de um projeto bonito e que criou aqui foi uma lufada de ar fresco para a cidade de Braga, porque Braga era uma cidade que tem um clube de futebol pronto, com grande tradição, claro, mas que não estava muito habituada a ganhar títulos nacionais. Tinha o atletismo, que tinha muito mérito, sobretudo no atletismo feminino, que tinha vitórias, mas o desporto coletivo não havia em Braga, apesar também tinha o hóquei, que era uma modalidade bastante acarinhada e que tinha alguma capacidade de competir, mas isto de ser campeão nacional não é para todos, como é óbvio, claro. Não é? Então o ABC naquela altura conseguiu de facto envolver a cidade de uma forma que nós, quando fomos campeões no primeiro ano, andámos a passear no centro de Braga no carro dos bombeiros. Toda a equipa ali e as pessoas na cidade a bater nos palmas, porque isto é... vale o que vale, mas de facto nós sentíamos, curiosamente, eu em Lisboa, por exemplo, que jogava no Sporting e quando andava lá pela cidade na minha vida, era muito conhecido, muito reconhecido. Apesar de ser um jogador de handball, não era jogador de futebol, havia muita gente que nos cafés e tudo vinha ter comigo, assim, você é o Areias do handball, do Sporting. Conheciam-me, e eu achava aquilo engraçado, porque era uma cidade enorme, e no Porto nunca me tinha acontecido isso, na altura em que eu estava, num nível restrito sim, mas na cidade em si não. Mas aqui em Braga nós criámos ali uma ligação à cidade de tal forma que andávamos no centro da cidade. Eu costumo chamar-lhe uma febre. No centro da cidade toda a gente nos conhecia. E vinham ter connosco, porque aquilo de facto foi uma coisa... Nós chegámos a ir para Lisboa jogar no primeiro ano, quando fomos campeões, e fazer deslocar 4 autocarros de 50 pessoas para nos ir aplaudir. Portanto, imagine a dimensão que as coisas eram. 200 pessoas deslocarem-se em autocarro. Sim, não havia as máquinas de comunicação que há hoje, não é? Era muita gente e o nosso pavilhão estava sempre cheio, mesmo com jogos, com equipas em que aparentemente eram jogos fáceis, estava sempre cheio. Criou-se aqui, realmente foi uma época de ouro que ficou gravada eterno. Talvez eu diria que dentro dos vários momentos que eu tive ao longo da minha vida desportiva, que foram muitos e bons, este talvez tenha sido dos mais marcantes pela circunstância de ter sido associado a títulos nacionais, não é? Nesta fase já era considerado um dos melhores, ou nos 4 melhores durante o meu percurso enquanto jogador de handball, nos diferentes projetos por onde passei, fui consolidando ali uma qualidades que depois acabei por ser escolhido pelo meu amigo João Gonçalves e com a sua equipa quando fez aquele livro sobre uma determinada geração de handballistas, de ser considerado um dos 4 laterais direitos, melhores laterais direitos do país, dentro de um período. Isso é evidente que me senti muito orgulhoso. E pronto, sei lá, os meus filhotes sempre foram motivados para praticar o handball, eu diria que foram obrigados, e para eles foi também uma escola, porque o handball para mim, para além de ter constituído uma vertente desportiva e competitiva e com ganhos, com títulos e etc., teve também em contraponto uma outra vertente que foi o meu crescimento enquanto pessoa. Portanto, foi uma escola de vida para mim. Claro. Pelos dirigentes que me acompanharam ao longo dos anos todos, cada um na sua parte, foram homens... Sabem os valores do coletivo, dos valores digamos assim, do respeito pelo próximo, muitas coisas que, de facto, o desporto coletivo é riquíssimo nesse aspecto, mas também é importante que seja no sítio certo, porque há clubes que podem não ter as mesmas capacidades de passar estes valores. Mas sentia que, em termos de valores, o ABC estava no ponto certo para inspirar as gerações que viriam a seguir, não é? Eu vim encontrar aqui em Braga um grupo de pessoas, quer a nível de dirigentes, quer a nível de jogadores, porque eram pessoas extraordinárias, pessoas que, pronto, como eu, que faziam a sua vida em Braga, eram estudantes, alguns já trabalhavam e que jogavam handball desde sempre e jogavam com alguma qualidade, até porque chegaram a estar próximo de ganhar campeonatos na sua formação, de juvenis e de júniores. Portanto, em Braga havia handball com alguma qualidade já. Assim, iniciou-se a tradição de começar o handball desde pequeninos, não é? De tal maneira que, por isso, talvez o objetivo dos dirigentes que fizeram que contrataram o professor Cunha para este projeto foi um bocado a vontade de ir um passo mais além.
porque em Braga já havia handball e eu recordo-me disso porque cheguei a vir aqui jogar até em homenagem a um jogador que tinha deixado de jogar, vim jogar pelo Porto aqui, fazer um jogo pelo Porto contra o Sporting de Braga numa homenagem a um jogador de Braga que era um jogador meritório, portanto naquela época, nas gerações em que eu era mais novinho ainda. E vim encontrar um grupo excelente de pessoas muito boas, uma cidade ainda numa fase ainda de crescimento acelerado e foi excelente. Pronto, fui muito bem amparado, também vim para aqui, arranjaram-me depois um alojamento também, porque eu inicialmente ainda vinha treinar à semana, nos primeiros meses do académico ainda ficava em casa dos meus pais, porque o clube não tinha condições para alojar todos os atletas, não havia dinheiro, não havia meios suficientes. Ainda estive ali durante uns meses a fazer a vida do Porto para Braga todos os dias para treinar, quanto tempo que naquela altura demorava 2 horas. 2 horas, fazíamos as voltas de macada. Foi uma época muito dura. Porque, para cada lado? Nós saíamos do Porto, encontrávamos, isto é um pormenor engraçado e que se calhar para as pessoas hoje que nos ouçam são capazes de não compreender bem a importância disto. Nós encontrávamos às 6 da tarde na bomba da Móbil ali na Via Norte, à saída do Porto, que era para onde nós tínhamos que vir, pela Via Norte, para a Estrada Nacional Porto-Braga. Para a Maia, não é? Era na Maia, antes da Maia ali. Encontrávamos ali, o clube disponibilizou uma carrinha Peugeot para os atletas. O mais antigo neste grupo vivia no Porto, era ele que andava com a carrinha, e encontrávamos ali e vinhamos com a Peugeot. O jogador era motorista? E ele ficou responsável pela carrinha e era também motorista, porque pronto, parava a carrinha no Porto, fazia a vida dele e ao fim do dia pegava na carrinha, ia ter a Móvel, nós encontrávamos ali e vinhamos os 5, 4 ou 5, naquela altura éramos 5, para vir treinar ao fim da tarde. De tal forma que havia treinos, quando o trânsito ficava mais complicado, que nós chegávamos aqui para treinar, já o treino ia a mais de meio, o treino dos que estavam cá, não é? Certo. E fazíamos ali um treino adicional, um bocadinho para compensar. Pronto, era um projeto ainda com muito amadorismo ali. Mas era preciso, depois de passar pelos clubes que já tinha passado, de experimentar foi um topo desafio. De carreira, não é? Acreditar, é preciso uma entrega também. Sim, mas foi sobretudo confiança nas pessoas e confiança no treinador e a percepção que naquela altura era um desafio que fazia sentido, que fazia muito sentido. De facto, a questão colocada assim pode parecer estranho, assim, então como é que um atleta que está num Sporting e depois vem para um projeto destes? Opa, mas vem a acreditar. A verdade é que o tempo veio a dar-me razão naquilo que foi a minha percepção e a vontade, sobretudo, que eu tinha de regressar. Eu não queria continuar a ver, estava numa fase da minha vida em que mais uma época em Lisboa, se calhar para mim pessoalmente já não me ia trazer grande motivação. E nós, para estarmos em qualquer coisa, temos que ter motivação, é a principal ferramenta, seja para trabalhar, seja para o que for. E a motivação ali foi efetivamente regressar ao meu norte. E pronto, esteve no ABC, não é? E sobretudo porque é muito interessante, e eu, por exemplo, mesmo quando fui para o Sporting, fui para uma equipa que era tetracampeã nacional. Portanto, fui acrescentar, supostamente fui-me juntar a um grupo onde também vieram mais 2 ou 3 elementos lá de baixo do Sul, que se juntaram a nós, e houve um ou outro jogador que deixou de jogar. Portanto, a equipa manteve mais ou menos a sua estrutura. Eu fui-me integrar numa equipa que já estava feita. Tive que fazer ali um trabalho de adaptação e etc. Pronto, e foi interessante, até porque fui jogar com jogadores fantásticos e atletas internacionais e etc. E habituados a ganhar. Portanto, no fundo, eu fui ali a fazer um tirocínio, fui aprender como é que se trabalha para ser campeão nacional. Claro. Que eu no Porto não tinha conseguido ser, apesar de ter jogado ao mais alto nível. E a nossa equipa do Porto naquela altura ganhou imensos jogos às equipas de Lisboa e até algumas vezes por diferenças boas e ganhámos as tais taças, portanto tínhamos capacidade, mas pronto. Foi assim um tirocínio e quando vim para cima, de facto vinha à procura de uma espécie de uma motivação adicional na minha fase final da carreira, que ainda estava longe, não é? Eu, 28 anos, ainda não sequer pensava que ia deixar de jogar no ano X ou no ano Y, não tinha essas preocupações. Deixou-se seguir pelo curso Deixei-me natural seduzir, exatamente, e pelo desafio, pelas pessoas, depois falaram comigo, explicaram-me o que é que pretendiam e eu disse, ok, pronto, e então vim. Vamos embora. Aliás,
Foi tão fácil como isto, Maria João. Eu, quando fui para Lisboa, o Sporting ofereceu-me ali um determinado contrato, com alguma remuneração já completamente diferente do que eu estava habituado, porque eu no Porto ganhava muito pouco, era um subsídio só para compensar as despesas, e, portanto, digamos, fui verdadeiramente ganhar, entre aspas, algum dinheiro quando fui do Porto para Lisboa. E quando vim para o ABC, encontrei-me com o diretor, na altura, que estava com a responsabilidade de tratar dessas coisas, que era o Sr. António Xavier. Fomos almoçar no restaurante Proa, em Matosinhos, que já não existe, mas que era uma referência. Fomos lá os dois a almoçar, e que ele formalmente me apresentou uma proposta, e em que eu lhe disse, eu não me interessa quanto é que o Académico, o ABC, me vai pagar para eu jogar no ABC. O que eu quero é que me assegurem o trabalho no emprego que eu pretendo, que naquela altura eu pretendia trabalhar como vendedor de automóveis, porque era uma atividade que eu já tinha visto, não experimentado, mas já tinha visto que era interessante naquela época. E assegurando-me essa condição, eu assino. Não preciso saber quanto é que me vão pagar, porque eles também não pagavam muito, mas portanto, nem sequer discuti, vai-me pagar X, vai-me pagar Y. Na verdade, eu queria era o meu trabalhinho. Eu quero o meu trabalhinho e pronto, e poder ter condições para vir para Braga treinar e jogar e não andar a contar tostões. E foi o que aconteceu. E de facto, arranjaram o trabalhinho, e eu nunca deixei de trabalhar enquanto joguei. Trabalhei sempre, nunca deixei de trabalhar. O que me deu ali realmente uma grande segurança, mesmo quando decidi que era a altura de deixar de jogar. Quando é que decide? Olha, o ABC fez um projeto alucinante, aquilo foi o primeiro ano, depois o segundo ano campeão, terceiro ano campeão, e claro, 2 anos seguidos campeão nacional, as luzes acenderam-se todas, os jogadores do ABC foram todos cobiçados por tudo quanto era clube, até estrangeiros, e depois entrou necessariamente que o ciclo inverteu-se ali um bocadinho. Portanto, na minha última época do ABC, no 4º ano em que eu estava cá, houve o professor António Cunha, que entretanto foi convidado para ir para o Porto e levou uma mala cheia de jogadores daqui de Braga, porque pronto, é consequência do sucesso, não é? O Porto depois também quis voltar à luta o ABC. E fez aqui uma colheita, levou o treinador, mais 4 jogadores, e aquilo pronto, ficou ali num processo de transitório de voltar. Continuámos a ter uma boa equipa, continuámos a ser competitivos, aliás, pronto, e nessa última época, que foi a minha última época, porque eu a partir dali num determinado momento comecei a ter alguma pressão da parte profissional para poder evoluir profissionalmente na minha condição de atividade de trabalhador, portanto, por conta de outra, em termos comerciais, era necessário já trabalhar mais, dar mais tempo, havia mais responsabilidade e, portanto, eu tinha que dar. E estava numa fase que tinha que tomar essa decisão, já tinha passado dos 30 e entendi, como costuma dizer, de mim para comigo, que naquela época provavelmente seria a última àquele nível. Àquele nível, pelo menos, seria a última. E joguei. Portanto, até, por acaso, nesse ano, no ano em que eu deixei de jogar, acabamos por ganhar a Taça de Portugal. Portanto, foi uma espécie de prémio de fecho em beleza, que foi interessante. Tínhamos uma equipa valorosa, que não conseguimos discutir o campeonato naquele ano. Acho que voltou a ser o Sporting ou o Belenenses, que foi campeão. O Porto não conseguiu. Só depois é que conseguiu, mais tarde, já noutro contexto. Ainda andava ali na luta a ver se conseguia ser campeão nacional, porque já não era há muitos anos. E eu acabei por decidi deixar o handball, e mais do que isso, deixar, portanto, o ABC depois, como o meu era uma pessoa, pronto, muito acarinhada no balneário, portanto, por questões pessoais e também pela minha forma pela minha conduta, digamos assim, no clube, o clube valorizou-me bastante enquanto pessoa e convidou-me para ficar como treinador adjunto no ano seguinte, do treinador que entretanto estava lá, que era um senhor búlgaro, o senhor Pavel Djanev, infelizmente já falecido, que era uma pessoa extraordinária, uma pessoa fantástica, era um treinador meritório, naturalmente, senão não tinha vindo da Bulgária para treinar um clube em Portugal, e convidaram-me para ficar, para não deixar o clube completamente, ficar lá como adjunto do Sr. Pavel Djanev. Com convite que eu aceitei, porque também senti porque não é? Deixa-me experimentar a ver o que isto é, porque assim é uma forma também de não desligar completamente, não cortar. Não corta umbilical, não, da modalidade não, porque pronto, a bancada estava sempre ali, mas
Pronto, fiquei ligado àquilo, fiquei ligado à máquina e foi uma experiência curiosa do ponto de vista pessoal e depois coincidiu ali, pronto, e eu tenho essa memória bem viva, porque o ABC depois, em termos de resultados, as coisas não estavam a correr muito bem. Estávamos ali num campeonato de meio da tabela e os dirigentes na altura, que era o presidente era o engenheiro Jorge Rodrigues e o diretor o Artur Monteiro, enfim, em conjunto com a direção do ABC, entenderam que era necessário substituir o treinador no final do ano, em dezembro, na altura do Natal, e foram contratar um treinador à União Soviética, à Rússia naquela altura. Já foi depois digamos assim, da desagregação da União Soviética, e foram buscar o senhor Alexander Donner, que era naquela altura, fazia parte da equipa técnica do Dinamo Astrakhan, e que era um dos treinadores, era um adjunto. Eles foram com a intenção de contratar o treinador principal, mas ele não estava disponível, mas aconselhou-os a trazer aquele. E aí eu estava ali como adjunto do Sr. Pavel, fiquei ali com o adjunto do treinador interino, que era o que estava nos Júniores, que era o professor Jorge Rito, e quando o Sr. Donner chegou, como não falava português, o professor Rito fez a sua formação na Rússia, na União Soviética, portanto falava fluentemente russo, e ele estava como treinador da formação naquela época, e acabou por ser convidado ele para ficar como adjunto e como tradutor do treinador principal. Sim, e eu ali acabei por ficar relegado, entre aspas, para um terceiro lugar, enfim, que muita honra me dava, porque estava ali num grupo de elite, não é? E ia fazer parte, sobretudo, de um novo projeto do ABC, que depois se veio a verificar que foi extraordinário. Foram 10 anos de ouro. E eu saí na altura própria, nem quis continuar a jogar em clube nenhum. Tive vários convites de clubes daqui da zona, da região do Minho, pronto, mas eu achei que era naquela altura sair diretamente para a bancada. Mas o Fernando ainda vai experimentar um clube ali da terceira divisão que precisava de si. É verdade, esse é um episódio curioso e a conversa estava-me a desviar um bocadinho disso, porque acabou por ser interessante. Eu estava, de facto, ligado à modalidade, mas já não jogava. Tinha deixado de jogar na época anterior. E o presidente do Académico do Porto era um rapaz que tinha sido guarda-redes no tempo em que eu joguei lá, que era o Mário Ramos. E pronto, teve ali uma ideia maluca, que ele um dia apareceu-me em Braga e disse, ora, quem te fazer um desafio, pá, se estiveres disponível, pá, era giro. Tivemos esta ideia assim, a ideia qual era? O Académico do Porto participava no campeonato da terceira divisão nacional, aqui no Norte, portanto, estava a fazer as fases, tinha ficado apurado para ir disputar o campeonato até ao fim, e ele achou que eu, na minha condição, apesar de ter deixado de jogar na época anterior, que era útil, e convidou-me para ir. Eu falei com o ABC e disse, tenho este convite assim, o que é que vos parece? Eu neste momento não estou aqui com um papel muito importante, porque de facto ajudava, não é? Claro, nas estatísticas, aquelas coisas, mas os treinadores eram dois, era o Rito e o Donner, e portanto eu estava ali num papel mais de observador. E eles não puseram oposição nenhuma, acharam até piada, e pronto, fiz então, ou seja, no meu último ano, enquanto ligado à modalidade, acabei por ser campeão nacional pelo ABC como treinador, e como atleta pelo Académico do Porto, que fiz ali meia dúzia de jogos, foi uma experiência extraordinária. Foi o verdadeiro fecho em beleza. Foi o fecho em beleza, eu conseguir voltar ao meu clube, ao meu primeiro clube, e ter uma vivência destas, foi uma festa muito grande. Não me lembro de tudo, porque depois, como deve imaginar, a festa foi mesmo muito grande. Claro que sim. E bebemos bastante. Também cometem excessos, claro, os há atletas. bastantes. Então, há uma máxima que eu costumo utilizar, é que para dar o litro é preciso bebê-lo. Nunca tinha pensado nisso, realmente. Mas é verdade. E as coisas... Não há vitória nenhuma que não seja festejada, que tenha o mesmo sabor. As vitórias têm que ser festejadas. É verdade. E como as derrotas têm que ser esquecidas, portanto, há sempre um bom motivo para beber uns copos. Desde que depois a gente recupere a sua condição normal e não faça muitas asneiras. É verdade, e que deixe ficar tudo lá, não é? É que deixe ficar tudo lá. O Fernando acaba por passar um bocadinho da sua paixão aos seus filhos.
Um bocadinho bastante, não é? Porque, Tanto é na verdade, que eles acabam antes disso, há um aspecto aqui curioso e que eu gostava de referir, porque, de facto, não me orgulho completamente dele pelos meus comportamentos, mas tenho muito orgulho pela minha ainda ligação sempre. Eu ainda hoje sinto que não despi completamente a camisola. Ou seja, eu nunca consegui retirar de dentro de mim aquela paixão pelo jogo e por ganhar. Eu sempre fui viciado por ganhar, nunca gostei de perder. E nos treinos, inclusive, os treinos às vezes eram duríssimos e para não dizer outra coisa, e aquilo era até ao limite. Porque ganhar é de facto uma condição de quem está a competir. Quem está a competir não compete para perder, parte, é para ganhar. Faz parte de perder, mas fica para os outros. Nós queremos ganhar. Mas só valorizamos a vitória se sentirmos o gosto da derrota. Não, eu acho que ganhar é que é bom. Perder, pronto, tem que haver alguém que perca. Eu nessas coisas fui sempre um bocado... Fui ensinado a jogar para ganhar, sempre até ao limite e muitas vezes até se perde um jogo, mas ganham-se outras coisas. Claro. Nunca se pode... que nunca nos podemos dar por derrotados. Essa é que é a grande chave. E então eu transformei-me num adepto inflamadíssimo do ABC. Era isso que eu ia tocar. E estive ali. Não faltam fotografias do Fernando de pé. Antes da paixão passada para os filhos, porque eu quando deixei de jogar na época de 90, 91, só eu, 89, 90, o meu filho mais velho nasceu em 90, portanto os meus filhos só começaram a nascer depois de eu deixar de jogar. Talvez também tenha sido por aí um bocado a minha vontade de estar mais livre para poder acompanhar os meninos. E então, de facto, pronto, fiquei ali, transformei-me ali num adepto e depois estive sempre muito próximo da equipa, ainda, inclusive até tinha ali um lugar na bancada cativa ao lado do banco, portanto eu estava ali, era mais um elemento do banco do que propriamente da bancada. E ali tive ali grandes combates muito duros com os nossos adversários, sempre ali a protestar, e protestava muito com os árbitros. Era o fã número 1? Na altura considerava um fã número 1, pronto, porque aquilo para mim se calhar foi uma espécie de exorcismo, ou seja, eu enquanto estava ali ainda não tinha deixado de jogar, foi uma coisa que marcou a minha vida durante 20 anos. Claro. E que é um aspecto importante, sabe? É difícil desligar. Eu acho que é importante as pessoas não se desligarem, a não ser que por opção entendam que isso é o mais correto, porque para nós que estamos habituados a viver, digamos assim, dentro de uma esfera pública em que as pessoas nos apreciam, nos admiram, portanto, nós sentimos ali o nosso ego tem uma importância significativa. Claro, não é vaidade, é o reconhecimento, sentimos que somos reconhecidos e pronto. E o que acontece muitas vezes, e eu tenho ouvido muitas histórias até que correm mal, de atletas que deixam de jogar e depois não fazem a justa compensação, e há muitas perdas, perde-se muito. E se nós não formos capazes de lidar com isso, psicologicamente, pode correr mal. E eu, nesse aspecto particular, fui um felizardo, porque apesar de estar já numa fase avançada da minha vida, de quase, digamos, a chegar à idade da reforma, administrativamente falando, claro. Nunca consegui desligar-me completamente, porque depois, para além de ser adepto inflamado e de estar ali sempre no bico da gaivota, como eu costumo dizer, passei o veneno aos meus filhos e pronto, eles logo ali com 6, 7 aninhos começaram a ir para as escolinhas e cresceram ali. Claro que... E até hoje continuaram, jogaram, o mais velho quis deixar quando foi para a universidade, mas eu tenho os outros dois do meio, o Vasco e o Gonçalo, ainda hoje jogam, portanto o Vasco até está a jogar numa equipa treinada pelo Carlos Rezende. Não, o Vasco está a jogar no Gaia com o Carlos Rezende. O Carlos Rezende é treinador do Gaia atualmente e ele está lá. E o mais novo, que tem 25 anos agora, está a jogar em Espanha, em Sevilha, num projeto assim também interessante, que me faz lembrar um bocado o meu ABC quando começou, e está, embora também trabalha, não é profissional, mas está. Portanto, os meus filhos de alguma forma viciaram-se também no ABC, no sangue amarelo e na modalidade. Portanto, eles de facto têm uma paixão muito grande, até a minha filha também, que é mais novita, tem 17 anos, também andou lá no handball, também gosta muito e até, embora já tenha também jogado basquete e ténis, ela gosta realmente, o desporto que ela gosta mais é do handball. Porque pronto, e mesmo a minha mulher também, que na altura ia ver alguns jogos do ABC naquela fase. Jogar, não é? Não me conheceu lá, conheceu-me noutro registro, mas porque sabia, ia ver os nossos jogos.
ia ver os nossos jogos. Aliás, quem é que em Braga não ia ver os jogos do ABC? É verdade. Era de facto criou ali uma moda realmente muito interessante. E, portanto, os meus filhos, efetivamente, e ainda hoje estão muito ligados e pronto, aprenderam também aquilo que eu valorizo mais e que é uma mensagem que eu não me canso de passar, seja em que circunstâncias que falo destas coisas. Eu acho que a nossa capacidade de crescermos e de sermos homens ou mulheres, não é? Sermos pessoas de corpo inteiro e sérias e que lutem por objetivos é uma condição fundamental. E no nosso handball aprende-se muito disso, com os dirigentes, com os jogadores, com os jogos, com toda a gente. É o coletivo, eu saber conviver nas derrotas e o amparo nas derrotas é muito importante, como mais até do que o festejo nas vitórias, saber lidar com os momentos difíceis, é uma lição de vida. Desenvolver a inteligência emocional também. É muito importante, muito importante. Envolvidos estes anos, mudava alguma coisa? Dificilmente. Acho que o meu projeto nesse aspecto, diria que foi o meu projeto, foi como foi. Acho que para mudar alguma coisa seria muito difícil estar a identificar, pronto, considerando aquilo que era a minha vida, que era o meu projeto de vida, as condicionantes que toda a gente tem, cada um tem à sua maneira. Eventualmente, se calhar teria sido um bocadinho mais cuidadoso ali numa determinada altura com os estudos, pelo menos poderia ter tentado ir um pouco mais além na parte dos estudos, porque naquela época não era tão importante ter uma formação superior como é nos tempos de hoje. Nem fácil. Era difícil, mas quase todos os meus colegas da equipa no Porto, quase todos os colegas eram universitários. No Sporting, vários tinham formação superior, portanto não era impedimento, era uma realidade diferente. E eu optei por uma via profissionalizante, portanto que naquela altura já havia formação a nível intermédio e que bem jeito me deu para depois ir trabalhar e seguir o meu caminho. O meu caminho. Quanto é que calça o Fernando Areias? 46 hoje por causa dos joanetes. Quanto é que calçava quando era jogador? Não, 45, 46, foi sempre 45, no pé. Então vá, eu acho que está um bocadinho pequeno. Vou-lhe oferecer um miminho da Ambitious. Oh, isso é uma surpresa com pés. Mas você faz de conta que não está aqui um 44. Vou dar o melhor uso possível a essa prenda. Desde Força, logo, que conta para mim é a intenção. Você diz, não estava à espera de um miminho desses. Essa é a grande vantagem, é quando nós surpreendemos as pessoas. Oh, que bom. Sim, senhor. Ora, vamos lá ver o que é que está aqui. Pode tirar. É uma coisa com pés. Olha que bonitas. Tenho aí uma sem plástico que eu adiantei. Pois é. Olha, eu olhei para ali. Pronto, veja se gosta. Eu gostar, gosto. A questão é se eu sou Cinderela. Se eu sou a Cinderela. Mas eu vou fazer de si a Cinderela. Mas eu não vou fazer essa experiência aqui. Não precisa passar agora. Não. Talvez sejam. Mas pronto, servem-me. Vão servir, a gente faz de conta. Esta prenda serve-me de uma forma que não imagina. Olha, as coisas simples às vezes têm muito valor. Isto é uma surpresa para mim e é uma prenda excelente. Fico muito sensibilizado com o vosso gesto. Quero muito agradecer por ter estado cá. Para nós foi muito importante. Nós vimos muito handball e o Fernando é sem dúvida uma figura incontornável. Muito haveria para dizer ainda sobre episódios, muitos episódios, mas eu penso que nesta minha condição de ser um bocadinho papagaio, como eu tinha dito à Maria João... Mas eu aqui deixo. Fomos falando... Às vezes leva-se os apertos na produção, mas eu deixo. Mas acho que há aqui muita coisa interessante, sobretudo na vertente desportiva, que é aquela que conta, e na vertente de homem e digamos assim, a pessoa que está sempre por trás de cada atleta e de cada projeto. E a possibilidade de nos darem as vossas histórias. Isso é o que mais me encanta neste formato. Obrigada. E eu fico muito grato também e toda a sorte do mundo para este projeto e que os meus sucessores tenham histórias também interessantes para contar, garantidamente que isso vai acontecer. Obrigada. Obrigado. Terminamos assim, em beleza. Não se esqueça, acompanhe os nossos conteúdos no site, no YouTube. Tem lá muita coisa. Até à próxima semana.